Amigos e amigas das redes sociais do Josenberg, do Portal Oroz, nós vamos conversar com uma personalidade aqui do nosso Oroz, detentora da história, do conhecimento do nosso torrão oroense, terra tão querida, tão amada. E é uma verdadeira honra estar aqui novamente conversando com minha amiga Merismar Augusto Paulino. Merismar, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui disponibilizando o seu tempo para a gente conversar com os nossos amigos e amigas da internet. Hoje o Portal Oroz deixou de ser um portal da cidade para ser um portal dos amigos e amigas da internet na nossa região, no Ceará, no Brasil e no mundo. E é um prazer enorme ter você aqui conversando com a gente no canal do Josenberg e nas demais redes sociais do nosso Portal Oroz. Merismar, seja bem-vinda ao Portal Oroz. Quanta honra ter você com a gente. Tudo bem com você? Tudo bem, Josenberg. Graças a Deus, estamos bem. Estamos aqui e realizando as metas das quais Deus nos determinou quando nos colocou dentro deste torrão natal, com uma missão das quais nós temos que abraçar e continuar a servir a nossa gente com as nossas bênçãos, graças e dons que Ele nos concedeu. Merismar, eu quero começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui, perguntando a você qual a sensação, 20 anos depois de criar, idealizar um projeto tão forte, tão bonito para a cultura do município de Oroz, que é a Fundação Cultural Pedro Augusto Neto. São 21 anos de história em prol da história do nosso passado, do nosso povo, da nossa gente. 20 anos, como é para você hoje? Olha, Josenberg, 20 anos de história foram realizados e pesquisados dentro dos cartórios e com a comunidade das pessoas que nasceram aqui e que nos antecederam desde o início de que Oroz se tornou habitado para a tentativa da construção do açude Oroz. Sobre o acervo Pedro Augusto Neto, onde são registrados em fotografias, reportagens de jornais e muitos outros materiais, são dedicados à pessoa dele que fez a memória fotográfica durante todo esse tempo. Desde criança eu convivi com esse material do Pedro Augusto Neto porque fomos criados juntos, então é um tio-irmão. E aprendi com ele, com os mais velhos, como se diz no nosso linguajar, a história como ela deveria ser contada. E aprendi também a doar o meu tempo repassando aquilo que eu aprendi. Porque eu sempre acreditei que o ser humano, para poder construir uma realidade diferente da que ele vive, como nós que passamos por tantas dificuldades, só poderia ser através do estudo e da educação. E assim foi como eu abracei, após o falecimento de Pedro Augusto Neto, abri todos os arquivos possuídos por ele e também pesquisados por mim, para mostrar ao município de Oroz, a todos os que tiveram interesse em conhecer os caminhos por onde o Oroz teve que percorrer para chegar ao que é hoje, fazendo a instalação de todo o acervo nosso, criando a Associação Pedro Augusto Neto. Então, 20 anos passados, eu publiquei o livro Oroz. E depois eu comecei a trabalhar na Associação Pedro Augusto Neto como uma instituição
dedicada à pesquisa, que ela também agora está aniversariando também com esse mesmo propósito, que é a cultura de Oroz. Merismar, dentre tantos fatos que você, durante toda a sua vida, pesquisou sobre a história do município, fala pra gente um fato que é aquele mais importante, mais marcante da história do município de Oroz, na sua opinião. Olha, Josenberg, dentro da história da comunidade de Oroz, o que eu considero importante, muitas vezes, talvez nem seja o que as pessoas esperam, mas é a garra e a tenacidade desse povo que sempre luta buscando uma melhoria para essa comunidade não viver tão desamparada e caminhar sobre as suas próprias pernas, como se diz no linguajar antigo, se desprendendo de vários grilhões que nos impedem de seguir em frente. Porque nós recebemos o dom de continuar um trabalho e muitas vezes esse dom que nós temos a possibilidade de dar continuidade são cerceados porque não são prioridades para muitos. E eu acho que a gente tem que mudar isso. Então, muitos contribuíram e eu volto a dizer a você, houve um binômio importantíssimo que foi abraçado quando o Oroz começou a exploração da magnesita, que é um minério que existe aí na bacia do Oroz, e também a industrialização através do beneficiamento do algodão, que fez com que dois grandes homens se sobressaíssem junto com as pessoas que se agregaram a eles para tentar mudar a história do Oroz, que vivia atrelado ao município de Icó, do qual nós éramos distrito. Então, Oroz buscou os primeiros passos. E esses homens, com a sua luta e a sua necessidade de ver prosperar e ser um município independente, eles tiveram os seus parceiros que vieram somar entre as vontades do povo essa realidade ser construída. Temos também, dentro da história do nosso município, além desses homens, personalidades que fizeram trabalhos que necessitam muito de ser olhado, cada um, que estão construindo a cultura do nosso Oroz. Porque os artistas oroenses, eles precisam de um espaço, eles precisam de um lugar para mostrar que estão aqui para contribuir, dignificar e levar o nome da nossa cidade à frente. Nós temos tanta gente, tanto jovem, tanto artista, e muitos tiveram que partir daqui buscando outros centros, porque não tiveram aqui dentro do próprio lugar como expandir e mostrar o seu trabalho, o seu potencial e a sua cultura. Alguns retornam e fazem um trabalho para mudar essa realidade. Mas a gente poderia fazer muito mais se todos tivessem o conhecimento da história do Oroz para que ela continuasse a ter futuro. Merismar, eu não posso deixar nessa conversa de destacar uma pessoa querida, uma pessoa que muito trabalhou,
lutou e com muito amor resgatou essa história do nosso município e durante muitos anos foi conhecido por todos, não só de Oroz, mas de toda a nossa região, através do seu programa de rádio, que é o nosso saudoso Pedro Augusto Neto, do Sentimental Demais. O que essa figura tão querida por todos representa para você e para a história do nosso município? Para mim ele representa tudo porque, como eu mesmo disse anteriormente, Pedro foi irmão, tio, amigo, confidente, parceiro de caminhada, de lutas pela questão da história e da cultura do Oroz. E com essa afinidade de parentesco, a gente nunca olha para si mesmo, nem para aquele trabalho que nós realizamos ao longo dos anos, como uma figura muito importante. Pedro foi um homem à frente do seu tempo. Concordo. E ele trouxe não só a público a história do Oroz. Ele, quando completou 50 anos de idade, a minha avó tinha dito para ele: meu filho, em vez de você estar gastando dinheiro, buscando coisa, procurando coisa, comprando coisa e tirando retrato, gastando tanto dinheiro com esses aparatos de fotografia e tudo, junte esse dinheiro para você conhecer o mundo lá fora, que você é muito melhor para você viajar, ao invés de estar comprando tanta revista, tanto livro, tanta da coisa. Porque Pedro, mesmo sentado na cadeira daquela padaria, com as dificuldades de mobilidade que ele tinha, Pedro, ele foi um correspondente e uma pessoa que buscou nas embaixadas dos países aí trazer para dentro do Oroz, em folders, em cartões postais, em livros, revistas, mapas, a história de outros países. Certeza. E fomos, ao longo do tempo, vendo tudo isso chegar a Oroz e fazendo circular uma história não só do Oroz, do Brasil e do mundo. Então, as primeiras viagens que ele fez, a primeira foi, ele viajou para Pernambuco, depois fez outras viagens para Salvador e depois foi para Minas Gerais, onde ele ficou muito identificado com o Aleijadinho. É por isso que existe um acervo muito rico sobre Minas Gerais e o barroco no Brasil. Inclusive, ele trouxe as réplicas em pedra-sabão dos profetas de Congonhas do Campo. E tudo isso ele foi trazendo muito mais riqueza de conhecimento nas peças trazidas de vários lugares, do Rio Grande do Sul, de Gramado e por aí afora, por onde ele conseguiu viajar, ele trouxe. E foi o presente que ele se deu ao buscar realizar tudo que eles, de ver em loco, tudo aquilo que ele já fazia quando comprava as revistas, o Cruzeiro, que era a mais antiga que circulava aqui na nossa cidade, e depois outras revistas que foram chegando. Então, é muito gratificante, porque quando meu pai tinha um cinema aqui, Cine Oroz o convidou para, pela voz que ele tinha, ser locutor na radiadora que tinha. Onde é que ficava o onde hoje é a Macavi, o prédio da Macavi. Então, ele havia aquele serviço de som e ele fazia a narração do que era o filme e contava o resumo histórico, convidando as pessoas para assistir.
com isso, nós temos guardados os cadernos das exibições dos filmes que aqui foram realizados e as fotografias que a empresa Luiz Severiano Ribeiro mandava para a gente colocar o painel mostrando o filme que iria ser exibido naquela época, naquele dia. Hoje nós temos guardado um acervo muito bom. Em relação à música, como ele gostava muito de música, também começou a fazer o seu trabalho de comprar discos, de ouvir as histórias e com esse binômio do cinema e apresentando os vídeos, os filmes e também a música, ele foi também construindo a história da música popular brasileira. Ele tem até uma história com o Clube do Rio Seco, né? E ele foi um dos membros da diretoria do Clube do Rio Seco. E é bem interessante todo o trabalho, porque ele sempre estava engajado, né, em muitos dos momentos históricos do Oroz aqui. E a gente se sente assim um pouco sem jeito, vamos dizer, de falar do Pedro Augusto Neto como aquela pessoa que hoje leva essa história bem mais intensa daquilo que foi um sonho dele. Porque o que eu realizei com a criação da Associação Pedro Augusto Neto, desculpa a emoção, era que o povo reconhecesse o ser humano que se doou sua vida toda naquela cadeira da padaria para ser ciceronear e para ser o guia turístico de um Oroz, sem sair daquela cadeira, para todos os que quiseram conhecer a história do Oroz. Então todos, quando queriam saber informações, procure a padaria São Miguel, que Pedro Augusto é quem informa. Sempre foi assim? Sempre foi assim, desde rapazinho novo. E sempre recebia todos com um carinho assim fora do normal, recebia, né? Todos com aquele mesmo sorriso que ele tinha, não havia cansaço. Certeza. E ele tinha uma energia tão intensa que nas horas ele acordava de 4h30 para chegar na padaria, às 5h30, para poder orientar tudo o que deveria ter para ser vendido. Mas quando ele saía da padaria de 6h da noite, ele chegava em casa, ele não ia descansar. Ele pegava as tábuas, depois em telas, e ia pintar. Ele dizia que não gostava de dormir. Então ele aproveitava o tempo da noite para pintar suas telas. E quando se dizia, Pedro, por que tu não vai dormir? Tu está tão cansado? Ele disse, porque quando eu morrer, eu vou dormir o tempo todo. Então eu tenho que aproveitar o tempo agora para fazer aquilo que eu gosto e que eu quero. Esse então é o era Pedro uma Augusto visão Neto. diferente. Quando surgiu a criação da Rádio Oroz FM, que ele foi fazer o programa Sentimental Demais, então já uma nova modalidade daquelas pessoas jovens e também dos mais antigos de ouvirem os programas de Seresta, ouvindo aquelas músicas que sempre eram apresentadas, aumentou muito mais a popularidade do Pedro Augusto Neto. E diga-se de passagem, sem querer interromper, já interrompendo, o Sentimental Demais, do começo até o último programa, era o programa de maior audiência na região centro-sul do estado do Ceará. Se tornou muito importante o trabalho que ele exerceu durante esses anos, fazendo o programa que ele foi uma criação dele,
e que ele fez prazerosamente, como uma gentileza e um brinde ao amigo particular dele, Raimundo Fagner. E, graças a Deus, ele desempenhou a função como realmente deveria ser, e a resposta quem tem que dar é o público que foi ouvindo e tinha cadeira cativa no programa da Oroz FM, nas noitadas em que ele fez o Oroz viver e reviver as músicas e a boa música que o Brasil tem interpretado por grandes cantores e compositores. Olha, eu algumas vezes tive a oportunidade de estar como operador de áudio do programa Sentimental Demais. E o Pedro Augusto sempre teve uma atenção, um carinho muito grande com aqueles que estavam começando. E eu, na época, começando no rádio, tem uma passagem que eu nunca me esqueço. Logo no início do rádio, e nessa emissora eu fiquei durante 18 anos e meio. E logo no início, a gente sem experiência, eu tenho uma passagem que eu nunca me esqueço. Quando eu terminava o programa, à tarde, eu descia e sempre passava pela padaria. E todos os dias ele anotava: Josenberg, hoje você fez assim, assim, assim. Amanhã você faz o seguinte, você faz assim, 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 que vai ficar melhor. Hoje você falou rápido demais, fale devagar, você tem uma voz bacana. Esse era o Pedro Augusto Neto, sempre querendo que as pessoas melhorassem. E essa passagem minha foi durante muito tempo do meu início de carreira no rádio, o conselho de Pedro Augusto Neto e de uma figura que eu nunca conheci pessoalmente, que é a Fátima Uchoa, radialista lá de Cajazeiras. Eram meus 2 companheiros diários de conselho de como melhorar. Hoje eu ainda estou aprendendo ainda, né? Mas nunca vou me esquecer dessa passagem do Pedro Augusto Neto. Esse era o Pedro Augusto, né? Sempre generoso, sempre atencioso, né, Merisma? Sempre. É impressionante a maneira como ele e o jeito dele de ser diferia de Chico Augusto, o irmão. Eram personalidades bem opostas, mas todos os dois tinham algo em comum. Era a solidariedade em atender aos anseios das pessoas naquilo que eles sempre necessitaram. Então a gente acha sempre isso, que o dom que Deus nos deu de família é de doar a sua vida realizando o bem comum para todos e não querer amealhar para si riquezas que nós não vamos levar com ela para onde nós estamos indo. Certeza. Merisma, conversa, bate-papo, se a gente for continuar aqui, a gente vai passar dias e dias e dias conversando. Mais uma vez eu quero reiterar aqui o prazer enorme de estar novamente conversando com você, depois de alguns anos, né, que a gente tinha conversado. E assim que eu soube da sua presença em Oroz, tempo, né? Faz bastante tempo, assim que eu soube, eu fui na padaria e fui informado que você estaria aqui e que estaria de partida logo mais meio-dia. Eu digo, eu não posso perder a presença da minha amiga na minha cidade querida, maravilhosa, e não conversar com ela. E é um prazer gigante estar aqui conversando com você. Você que, como eu disse no início, você é detentora do conhecimento da nossa terra, desse torrão tão querido por cada um de nós. E assim, qual a mensagem que você deixaria para essa juventude que não conhece a história do nosso município, como a gente conhece, como você conhece principalmente, porque as novas gerações precisam ter conhecimento da rica história desse torrão que a gente tanto ama, né, Merisma? Com certeza. Olha, Josenberg, eu sempre acredito que é através da educação que a gente consegue a liberdade de saber como pisar e dar cada passo da nossa vida. Você tem o livre-arbítrio de escolher os seus caminhos. Tem muita gente que diz, isso aconteceu porque porque é Deus. Não,
Deus deu livre-arbítrio do ser humano caminhar. Então, as mazelas que acontecem não é punição de Deus, somos nós que fazemos as escolhas erradas por falta do conhecimento que nós não temos até mesmo de nós mesmos. Mas eu gostaria de dizer que quando a Associação Pedro Augusto foi criada, foi colocada a público, foi para que o jovem conhecesse toda a história das famílias e do lugar como um todo, do chão que pisa, da fé que abraça e de tudo mais que compõe a história de um povo, para que ele diga, quando olhasse um documento, uma história, um fato ocorrido, ele saiba fazer a escolha. Eu não quero fazer esse trabalho, eu não quero ser assim, eu não quero tratar as pessoas assim, eu não quero trabalhar desse jeito, porque o jovem, a proporção que está se distanciando, está chegando, quanto mais o tempo está evoluindo, mais ele está ficando alienado diante de tanta enxurrada de coisas que estão acontecendo, e muitas vezes eles estão deixando de olhar dentro da própria casa para a família, porque estão todos ocupados consultando um celular, vendo outras coisas que não aquilo que está acontecendo bem mais próximo. Não tenho nada a dizer em relação à tecnologia, porque o mesmo celular que nos leva a divagar um pouco pelo mundo, fazendo as escolhas, é o mesmo que está nos colocando juntos, impedindo apenas, ou diferenciando apenas que o celular não dá o abraço que nós queremos, que é aquilo de estar mais junto. Certeza. Que ele nos aproxima. Em qualquer lugar que nós estejamos. Mesmo distante, estamos sempre próximos, né? Graças ao telefone e à tecnologia. E nos conectando e interagindo. Eu não posso estar presente para te dar um abraço, mas eu estou perto de ti para te dar a informação, a resposta que você necessita, rever assuntos que estão ali programados e arquivados para nossas conversas e nossas vidas passadas, presentes e momentos inesquecíveis. E ela faz essa ponte de interação nossa com tudo. Mas também a gente tem que ver que os jovens precisam se conscientizar do seu papel no mundo, e a gente vê tanto jovem que está precisando do apoio, de interagir, de saber procurar o seu caminho, de não ficar alienado às tantas coisas que a gente vê que surgem, para deixá-los dispersos e indiferentes a seu próprio caminhar dentro da comunidade, quer seja aqui ou em qualquer outro lugar. Então, a minha mensagem é o seguinte: a Associação Pedro Augusto Neto está buscando pessoas jovens que queiram caminhar junto com ela, porque nós vamos buscar um espaço para construir um espaço próprio, onde a gente possa montar a Associação Pedro Augusto Neto, onde a gente possa, dentro desse espaço, criar uma escola de música, dar apoio ao teatro, dar apoio a todo o trabalho de pintura e tudo que o jovem precisa para mostrar o seu potencial artístico na área que for necessário. E ele, associado a esse trabalho, inicialmente ele teria primeiro de conhecer todo o acervo que existe na associação e fazer um mapeamento de todo aquele acervo para ser digitalizado e também para ser acomodado nesse espaço que nós vamos buscar o apoio. Por que não um apoio, assim, um espaço público?
porque eu já tive experiências muito desgastantes, onde foi colocado em prédio público a Associação Pedro Augusto Neto, emprestado por 30 dias, e eu passei 6 anos para tê-lo de volta, porque a pessoa disse que eu havia vendido o acervo. E foi uma luta muito grande para que eu trouxesse de volta aquilo que foi construído com muito esforço pelo Pedro e pelo meu trabalho de pesquisa. E vi que o objetivo não é esse. A Associação Pedro Augusto Neto precisa de um prédio onde esse prédio sirva de espaço museológico, né, do acervo que tem, de biblioteca também para pesquisa e também de oficina de trabalho para os jovens, e também pela Associação Pedro Augusto Neto, eles buscarem apoio para os trabalhos que eles desenvolvem, seja na literatura, na pintura e tudo, com o apoio que for necessário que ele possa fazer, buscando a oportunidade de crescer e desenvolver suas potencialidades. Merisma, a gente vai deixar aqui no card dessa nossa postagem os contatos da Fundação, os seus, né? Para que as pessoas que queiram participar, interagir e buscar mais conhecimento possam entrar em contato com vocês e ter acesso. Vou disponibilizar também aqui os canais da Fundação Histórico-Cultural Pedro Augusto Neto, para que as pessoas possam também, através aqui, que a gente tem um alcance muito grande pelo Brasil e pelo mundo afora, que as pessoas também conheçam melhor esse trabalho que você desenvolve aqui no município de Oroz há muitos anos, continuando o trabalho do Pedro Augusto Neto, e agora, com esses 20 anos de história, nada mais oportuno do que a gente, através dessa conversa, desse bate-papo, preste uma singela homenagem a esse trabalho que você faz e que todos que estão ali envoltos da Fundação vêm fazendo nesses 20 anos de história. E eu quero aqui mais uma vez dizer muito obrigado, Merisma. Conversar com você é sempre prazeroso, porque você traz conhecimento, traz alívio para o nosso coração. O seu jeito manso de falar, né, nos estimula a continuar buscando conhecimento e, acima de tudo, valorizando a história do passado do nosso torrão oroense. Mais uma vez, muito obrigado por conversar com a gente, Merisma. Olha, Josenberg, eu é que agradeço. Inclusive, sem a sua permissão, eu tive até buscando guardar em arquivo uma filmagem que você fez do trabalho de Pedro Augusto Neto, como você fez da panificadora Esmeralda, como fez também do meu neto Vinícius. E outras entrevistas que também estão guardadas. Eu puxei para guardar como uma lembrança num arquivo meu, que infelizmente o meu celular foi hackeado e fica difícil quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo, mas eu precisava colocar registrado nos meus acervos as pessoas que me deram a mão, como vocês me deram, porque é muito difícil quando a gente está remando contra a maré. E você deve ter vivido isso também na sua vida. Sem sombra de dúvidas. E muitos também já viveram essa mesma questão. E a Merisma está passando para Eneida, a minha irmã, o controle de todo o acervo que é de direito meu, particular, de Pedro Augusto Neto dos meus trabalhos de pesquisa, e também da Associação Pedro Augusto Neto, que ela vai fazer esse trabalho também de ser tutora desse trabalho que está lá. E
na minha ausência, nós vamos estudar como é que o presidente automaticamente, na minha ausência, é Nascimento, Raimundo Nascimento Batista Landim, mas que eu não tive como entrar em contato com ele nesse momento, mas que posteriormente, se ele não aceitar, a diretoria vai se reunir para decidir essas questões burocráticas, para poder passar tudo como é de direito, por cartório, para que ela continue exercendo a sua função. O que vai mudar apenas nessas questões mais emergentes é a Associação Pedro Augusto Neto buscar pessoas para comporem a nova diretoria, com a ausência da minha prima Célia, que faleceu, e outras pessoas que também foram embora do Oroz, e a gente vai buscar como saber quem gostaria de participar da Associação Pedro Augusto Neto, uma vez que nós não temos como pagar pelos trabalhos das pessoas, porque ela não veio com esse propósito, nem mesmo para aqueles que trabalham fazendo a história do Oroz acontecer para o conhecimento público. E contar com jovens, porque a Associação Pedro Augusto Neto, ela existe para mostrar aos jovens e aos futuros dos seus filhos, quando chegar a hora deles avançarem no mundo e construírem suas próprias histórias, de que Oroz tem uma história e que essa história não pertence a uma só pessoa nem a uma instituição. Ela está reservada ao público, porque nós reconhecemos que Oroz tem uma história e o seu povo deve conhecê-la para dar continuidade através dos tempos, de mudar e transformar essa realidade, tocando para frente tudo aquilo que nós sonhamos e que eles possam também sonhar como um projeto de cada um deles. Conversa de Calçada retornou em 2021 em grande estreia com a nossa amiga Merismar Augusto Paulino, historiadora e detentora de um conhecimento gigantesco desse torrão oroense. E eu até agradeço a você por você estar retornando também, que eu não sabia dessa também ausência. A distância nos impede de eu sempre tenho as ocupações necessárias de dar suporte também aonde eu estou morando, aos meus netos, e também auxiliando no conhecimento. E como Cora Coralina, a quem desde a juventude eu sempre me espelhei e abraçava muito, aquela mulher de grande guerreira e persistência, a minha maior emoção foi estar no Museu Coralina e me sentir em casa. E como tem um pouco da história dela na história da minha vida, de buscar esse conhecimento para o outro. E eu fico muito feliz de ver que nós podemos realizar o nosso sonho em qualquer lugar que estejamos. Porque aquilo que se faz para o outro não é esquecido, e principalmente quando a gente entrega todo o nosso trabalho a quem nos colocou neste mundo, porque sabe muito mais do nosso potencial, e que nos qualifica para seguir. Com essas sábias palavras, eu encerro aqui o nosso Conversa de Calçada.
Um quadro que foi criado para contar a história, mostrar o nosso povo e a nossa gente. E Merismar é uma dessas figuras que merecem o nosso reconhecimento, o nosso aplauso e o nosso conversar. A gente agradece mais uma vez e se dirige a você, amigo, amiga que nos acompanha pela internet nesses últimos 11 anos. Há 11 anos atrás nós começamos o nosso caminhar nesse mundo novo que era a rede mundial de computadores. E passados 11 anos, Portal Oroz está aqui. Josenberg Vieira está aqui, firmes e fortes na missão de continuar levando informação para vocês. Por isso, eu peço a vocês que nos acompanhem em nossas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo, porque isso nos ajuda, nos incentiva a continuarmos nessa caminhada. E essa caminhada sempre tem Deus à frente. E você, que é o nosso verdadeiro sucesso aqui nesses 11 anos de Portal Oroz no ar. Que Deus nos abençoe e nos proteja, a mim, a nós, as nossas famílias. Um cheiro no coração e não esquece de compartilhar, viu, em suas redes sociais, esse nosso bate-papo com Merismar Augusto Paulino aqui no Conversa de Calçada. Um cheiro no coração e até a próxima. Deus abençoe a todos.